Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao podcast Base Ácida. Como sempre, estou eu, Flávio Garcia, meu parceiro Murilo Naldi, e hoje a nossa convidada é a Vanessa Coano. A Vanessa é profissional de educação física e fisioterapeuta e trabalha com uma especialidade muito bacana que espero que todos venhamos usar, que são treinamentos para pessoas de 40 anos ou mais. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, um pouco do teu trabalho. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Né? Então, eu sou Vanessa Coano, sou profissional de educação física há mais de 20 anos. Né? E nessa carreira toda, a gente veio desenvolvendo uma metodologia de treinamento específico para os 40 mais. Daí eu fui atrás de fazer a fisioterapia e várias especializações na área para a gente criar uma metodologia que realmente fosse capaz de trabalhar as capacidades funcionais que nós vamos perdendo com a idade. Muito bacana. E Murilo, o envelhecimento ele faz parte do processo. Espero que todos nós possamos envelhecer, né? Eu brinco até com meu pai que eu falo que assim, envelhecer é ruim, mas a outra opção é pior ainda. Né? Então, quais são as características aí que você fala fisiologicamente que são as mais relevantes para o processo de envelhecimento? Bom, envelhecer eu sempre digo que é bom demais, né? Não envelhecer que é ruim, né? Mas envelhecer com qualidade é muito bom, né? Então, com um grau de independência, né? Então, acho que super importante o adulto ou a pessoa como um todo está envelhecendo, praticando atividade física, com bons hábitos de vida, para que ela possa chegar na fase mais avançada com um bom preparo físico, com mobilidade, flexibilidade, com uma boa massa muscular, com condições que deixem ela apta a ter uma velhice, uma fase mais idosa, de uma maneira satisfatória, né? E metabolicamente, quais são as principais características do envelhecimento? Perda de massa muscular, capacidade cardíaca, onde que você vê aí? Com certeza, isso aí é muito dependente, né? Dependente de pessoa para pessoa. Então, acho que o principal é o adulto que não se movimenta, que não tem uma boa aptidão, a tendência é ir perdendo massa muscular. Né? O idoso, ele tem uma perda de flexibilidade, uma perda de massa muscular, principalmente se ele se mantém inapto, né, inativo. Então, acho que principalmente é isso aí. Hormonalmente, é claro que, falando em hormônios, tem alterações, né, em hormônios tanto do GH, como cortisol, todos os hormônios que vão variando aí durante o ciclo circadiano, eles também têm uma alteração com o envelhecimento. O hormônio feminino, o hormônio masculino, então a testosterona, o estradiol, a fase da menopausa, né? Falando do 40 mais, eu acho que o principal, assim, e que está mais aí em alta, é o pessoal as mulheres que entram na menopausa e que sofrem muito com esse período, com essa queda do estrógeno, os homens que têm uma redução progressiva, né, a partir dos 30 anos dos níveis de testosterona. Então, tudo isso impacta, né, na qualidade de vida do indivíduo como um todo, na disposição, na massa muscular, na preservação da massa muscular. Essa questão hormonal com certeza altera. E aí é que a gente tem que ir utilizando do guerre-guerre aí, dos atalhos, para tentar manter o máximo de massa muscular para ter uma boa capacidade funcional aí na fase mais idosa. Perfeito. Vanessa, levando isso em consideração, né, todos esses aspectos fisiológicos do envelhecimento, perda de massa muscular, a gente sabe que massa muscular é igual ao exercício, né? Então, aí a gente entra na tua especialidade. Como que funciona? Como que você, nesses 20 anos de carreira, como que você conseguiu identificar formas de se trabalhar isso e quais são as vantagens, né, de você continuar ativo e quais são, principalmente, acho que as diferenças, né? A gente vê hoje em dia a atividade física está em alta, a gente tem uma explosão do fisiculturismo, principalmente, em termos midiáticos, todo mundo sabendo como é que é, todo mundo buscando. Só que existem diferenças, fases, treinos diferentes. Como é que funcionou essa trajetória para você? Então, como o Murilo estava falando, a gente chega no ápice ali, uns 30, 35 anos, né? Eu acho que tanto da capacidade física, funcional, como da parte metabólica, né? A partir daí, a gente já começa um declínio das capacidades físicas e funcionais. E essa era a nossa preocupação.
né? Porque, como todo mundo sabe, o mundo está envelhecendo, né? Isso a gente já percebeu. A faixa etária hoje que mais cresce no mundo é dos 80 a mais, né? E como chegar lá bem, né? Com saúde, sem doenças, né? Evitando ao máximo, né? As doenças. Então, essa foi a primeira preocupação. E quais são as capacidades que a gente vai perdendo a partir dos 30? Então, como o Murilo já citou algumas, força, flexibilidade, agilidade, coordenação, se a gente for falar das pessoas mais velhas, o equilíbrio, né? Então, tudo isso é muito importante. E quanto antes a gente começar a trabalhar isso, então nosso propósito maior era sempre assim, proporcionar uma longevidade ativa. E daí, tanto que quando a gente começou a criar isso, a gente falava o quê? Que era uma metodologia para 60 a mais. E com o passar do tempo, e estudando, e os estudos científicos nos mostrando que é lá a partir dos 30 que começa a declinar. Então, por que começar só a partir dos 60 com esse estímulo? Então, nós mudamos para os 40 a mais. Então, a gente pega ali a hora que começa o declínio para começar a trabalhar todas essas capacidades. Então, dentro do mesmo treino, a gente trabalha todas essas capacidades funcionais, principalmente força. Perfeito. Então, a base do treinamento ainda é a musculação ou já tem algumas outras variáveis aí maiores? É que, assim, eu vou me incluir já nos 40 a mais, que eu já estou com 44, né? Então, assim, para mim, a maior surpresa foi a flexibilidade. Eu tive que incluir um treino de flexibilidade durante a semana para eu conseguir treinar sem dor, né? Então, continua sendo a musculação a base do treinamento ou você já mescla isso de uma outra forma? Então, sempre a gente parte do princípio que a gente precisa de músculos fortes, porém flexíveis, né? Então, a gente precisa de mobilidade. Até porque, para não judiar tanto das articulações, senão começa as lesões, né? Então, se a gente trabalha só força, quem trabalha só força, chega uma hora que as articulações, né, começam aí a reclamar, principalmente com mais idade, começam as artroses. Hoje a gente vê artrose em pessoas de 30, 40 anos já, com algumas articulações aí bastante danificadas. Então, a gente precisa de músculos fortes, sim, porém flexíveis. Então, a gente integra, hoje, para as pessoas entenderem melhor, assim, a gente integra os exercícios, por exemplo, de pilates, né, com os exercícios funcionais e os exercícios de musculação. Não, bacana. Murilo, quer perguntar já alguma coisa? Porque, assim, aqui a gente vai ficar... Eu acho que assim, os estudos mostram que tem diferenças, né, entre quem começa a praticar atividade física antes e numa fase mais avançada. Mas na sua prática diária, quais as principais diferenças que você vê naquela pessoa que já pratica desde cedo a atividade física e naquele que começa numa fase mais avançada? Tem grandes diferenças? Difícil de dizer, porque é muito individual, né? Tem a parte genética ali que conta bastante, né? Então, a gente pega muitas pessoas desde a reabilitação, de um pós-lesão, de um pós-cirúrgico, que vem muito debilitado e a gente consegue fazer toda essa recuperação e colocar essa pessoa para treinar, né? Como a gente pega pessoas, a gente tem um exemplo, posso até falar o nome aqui, da Juliana Kagawa, não sei se vocês já ouviram falar, que ela é a nossa representante brasileira do triatlon, né? Foi agora para a Alemanha representar o Brasil no triatlon. Ela começou aos 50. Né? Hoje ela tem 66. Então, assim, a trajetória dela dentro da atividade física é muito curta, porém com uma performance alta. Né? Mas não é todo mundo que consegue isso. Então, por isso que a gente fala, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para começar. Mas quanto antes, com certeza, os resultados são melhores. Perfeito. Você falou do treinamento funcional. Eu acho que as pessoas precisam entender um pouquinho melhor o que é um treinamento funcional, né? Quando a gente fala de musculação, todo mundo vem a imagem da academia na frente, do CrossFit também. Mas e o treinamento funcional em si? Como que você utiliza ele e qual que é o conceito que você utiliza do funcional? Do funcional. Então, é o seguinte, o que a gente parte do princípio que, por exemplo, na musculação, se você vai trabalhar o bíceps,
Então, você vai fazer uma rosca, você isola aquele músculo para ser trabalhado. Dentro do treinamento funcional, a gente faz a mesma coisa, porém, a gente trabalha vários outros músculos ali junto. Então, a gente vai colocar, por exemplo, o indivíduo para fazer uma rosca em uma base instável, né, nos famosos BOSU, disco proprioceptivo, até o próprio jump, que é aquelas caminhas elásticas. Então, a gente pode colocar ali um exercício que vai proporcionar um desequilíbrio para ele acionar, por exemplo, o seu core. Então, ele aciona abdômen, aciona paravertebrais para executar o movimento de braço. Então, a gente fala que é um treinamento mais global, né? Então, você trabalha a força, sim, porém com alguns outros aspectos que vai trabalhar outras capacidades funcionais. É aí que a gente consegue trabalhar a agilidade, a coordenação, o equilíbrio. É interessante falar da coordenação motora, porque quanto mais amplo for a tua gama de movimentos, mais melhor teu repertório motor, né? Então, caso você tenha um desequilíbrio na rua, né? O pessoal daí já falando, pessoal um pouco mais de idade, né? Tem um desequilíbrio, evita uma queda, evita um problema maior. Coordenação motora também cria mais conexões, então você tem mais uma qualidade neuromuscular melhor também, né? Então, assim, eu sou muito fã de treinamento funcional, inclusive para atletas, eu acho fundamental, dependendo do esporte que você tem muita mudança de direção. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos com handball, sempre vai estar nas minhas conversas, handball, basquete, porque você tem sempre esse desequilíbrio. O funcional, ele complementa muito bem e ele ajuda muito realmente a ter uma coordenação motora global e um movimento mais bonito, né? Eu falo que quando o movimento está bonito, ele está certo, né? Sim. E você consegue recrutar mais fibras musculares daquele músculo que você está trabalhando, né? Então, a gente fala que a gente trabalha muito as células proprioceptivas, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, assim, imagina que você está andando, você vai virar o pé e você não vira. Quem que não deixa virar o pé? São as células proprioceptivas da articulação. E você estimulando aquilo lá, você consegue recrutar as fibras melhores ali para ter até eu falo assim, que quem faz o treinamento funcional, quem faz um exercício com o Pilates associado, consegue até uma definição mais bonita do músculo. Né, do movimento e do músculo, porque a musculação pura em si, ela acaba recrutando só as principais fibras ali daquele músculo que está sendo, né, recrutado, mas com esses treinamentos você consegue fazer uma definição até mais bonita do músculo. Murilo, quer falar? Fala pra gente um pouquinho do que é a propriocepção, né, esse arco reflexo da propriocepção, né? É melhor a Vanessa falar. Ela vai falar mais com melhor propriedade, eu acho. Não, é porque a gente fala assim sempre que que é difícil definir assim fisiologicamente. Propriocepção é uma definição difícil de passar. Sem falar em termos técnicos, assim, né, para ficar fácil de entender. Por isso que eu dei esse exemplo do virar o pé. Mas é mais ou menos um reflexo, né? É tipo um reflexo automático que te defende a tua articulação, que tem ali no tendão, principalmente do músculo, que vai dar, vamos dizer assim, vai dar uma estrutura melhor para a articulação, uma sustentação melhor para a articulação. Né? Ajuda a evitar as lesões, etc. É extremamente importante, né? A propriocepção Diabético é uma das coisas que o diabético perde, é a propriocepção. Então, um dos testes que a gente sempre faz para ver se está tendo neuropatia diabética, faz parte do pé diabético ali a perda da propriocepção. Então não é só aquela questão de circulação na ponta do pé, de machucado, é realmente uma questão de perda geral de sensibilidade. Perde sensibilidade tátil, térmica, propriocepção. Então, depois vai alterando a parte óssea, musculatura, tudo um conjunto. Daí a gente entra numa outra questão que é interessante, né, Vanessa? A prevenção do diabetes, a principal fator é o exercício. Sim. Com certeza. Né? Eu falo a maior parte das doenças hoje, né? E em relação à atividade física, é o diabético, o hipertenso. Para osteoporose, o Murilo falou ali um pouquinho, né, vai diminuindo as taxas hormonais, com isso diminui a absorção de cálcio, então para osteoporose é muito importante, artrose, e aí uma gama de... atividade física só faz benefício, né? Aqui a gente fala que assim, não interessa a pergunta, a resposta sempre vai ser treine mais, se alimente melhor e descanse melhor. Exatamente. Então a base de todo o tratamento sempre vai ser esse. Vanessa, aí saindo um pouco dessa parte mais fisiológica, mais técnica, quem que é o paciente que está te procurando? Quem que são as pessoas que estão te procurando lá?
Qual que é o perfil que eles estão indo buscando? Né? A gente já sabe que é de 30, 40 a mais, né? Mas qual que é o principal perfil do pessoal que tá buscando o teu trabalho lá? Olha, infelizmente, hoje, quem mais procura a gente é por dor, né? Ah, sempre. São as dores, né? Então, dores lombar, cervical, lesão, muita lesão, né? De joelho, ombro. O estresse ajuda muito, né? Eu acho a gente chegar nesse patamar de estou sentindo tudo, né? Dor em tudo. Então, ainda somos mais procurados por isso. Por quê? Porque a metodologia atende desde a reabilitação até a alta performance. Né? Então, eles procuram pela dor e daí a gente consegue fazer essa reabilitação toda para colocar eles para treinar e atingir o auge da sua performance. E a reabilitação é uma fase muito desafiadora, não só para montar o treinamento, para montar o trabalho, mas acho que para o paciente, né? Acho não, eu sei porque eu passei por algumas reabilitações, a mais grave foram de uma lesão de ombro que eu tive. E eu lembro que eu fui na academia fazer rosca. Fiz uma reconstrução de bíceps também. Fazer rosca com 14 quilos. Aí eu fui pegar de 5, né? 5 quilos eu não vou conseguir fazer. Cara, no meu braço nem mexeu. Então daí eu peguei um pezinho de 1 quilo, começar a fazer treinamento com 1 quilo. Foi um momento muito difícil psicologicamente, que você fica muito em dúvida. Será que meu braço vai voltar a funcionar bem? Então, essa parte da recuperação, da reabilitação, eu acho muito importante. E como que você trabalha essa questão de manter esse teu paciente tranquilo, focado no trabalho, sem que ele se desespere para tentar acelerar o processo, que eu acho que eu tentei, né? A gente chega uma hora que você quer voltar ao normal, né? Não é fácil. Porém, a gente tenta ali argumentando, até com os princípios científicos ali da coisa, que realmente a parte mais importante é a reabilitação, para a gente preparar esse corpo para que realmente ele possa voltar à parte funcional, né, e de força e de performance, etc. e tal. Se a reabilitação não é bem feita, ou a gente pula etapas ali, provavelmente lá na frente a execução não vai ser a mesma, a amplitude de movimento não vai ser a mesma, ou até a função mesmo do músculo não vai ser a mesma. Então, é a parte mais importante. Não é fácil. O Murilo pode dizer aí que pós aí, quando ele começou a fazer o processo de reabilitação, porque é lento. Ainda mais quem já treinou, né? Que igual você também, que já treinou. Você olha aquilo, você fazendo aquele exercício, né, com 1/3 da carga que você fazia antes. Mas é importante fazer esse processo de reabilitação, toda essa preparação neural, do tendão, da articulação, para depois trabalhar o grande grupo muscular. Esse detalhe que você falou é neuromuscular, né? Eu acho que recuperar a conexão neural, né, o músculo e cérebro, para você fazer o exercício, é uma dificuldade. E as pessoas acho que acabam confundindo, porque assim, todo movimento é um estímulo elétrico antes de mais nada, né? Então você cria o movimento no teu cérebro, ele manda para o músculo e a partir dali você cria movimento, né? Então todo esse processo ele tem que estar funcionando tudo certinho, né? E esse processo, como você disse, né, na recuperação ele foi danificado, teve algum problema na lesão que você precisa restaurar todo esse processo, né? Restaurar, e muitas vezes, se ali teve algum rompimento, né, de impulso nervoso, a gente tem que criar novas vias para fazer isso. Né? Esse deve ser um desafio muito grande, né? Que é a neuroplasticidade ali, né? Nervosa para fazer. Então, e se a gente pula etapa, o que você vai fazer? Você pode até conseguir fazer um movimento hoje, mas vai recrutar outros músculos associados para fazer o mesmo movimento. Então, vai sobrecarregar outras coisas que não estão acostumadas a serem sobrecarregadas. E daí que a propensão de ter novas lesões é muito grande. Perfeito. Assim, o nosso corpo se adapta, né? Sim. Não interessa qual lesão que você vai mudar a sua marcha, vai mudar a forma como você faz as coisas, né? E teu corpo vai criar movimento, de alguma forma ele vai criar movimento. Nem sempre a melhor forma, né? Sim. Por isso a reabilitação acho que é fundamental, né? Ela não tem como fugir. O passo a passo é lento, né? Desesperador, mas é gratificante, né? Não, é o resultado final. Depois, né? Eu voltei a treinar com a mesma carga que eu treinava antes da lesão 2 anos depois.
Porque foram 2 anos para eu realmente voltar a treinar sem medo. Sim. Sim. E não adianta, pulou etapa, lá na frente você vai ter que parar de novo. Então, é melhor fazer todo... E assim, e o pessoal 40 mais, né? Tirando o pessoal 60 mais, mas entre os 40 e os 60, ainda o pessoal está no auge profissional, no auge do trabalho, dos compromissos, das responsabilidades com trabalho, família, filhos, etc. Como que isso interfere na atividade física? Porque a desculpa sempre eu não tenho tempo para fazer isso agora. Você não consegue fazer para mim às 6 às 5:30 da manhã, que é o único horário que eu tenho livre? Como é que funciona a agenda desse pessoal? E como você consegue convencer eles que é indispensável, eles têm que treinar mesmo? Como eu falei, né, o primeiro passo que vem é por causa da dor, etc. e tal. Então, essa sobrecarga hoje que a gente tem do dia a dia, da rotina muito puxada, o estresse, as pessoas não dormem direito, etc. e tal. Então, a propensão em ter essas lesões, né, e dores é muito grande. Então, a gente vai pegar por isso, né? Por essa parte. Quem não gosta, quem é sedentário e não gosta de fazer atividade física, a gente tem que fazer praticamente ali uma chantagem emocional, muitas vezes, porque senão não vem mesmo. E eu sempre falo para eles, né, que para quem não tem o hábito do exercício físico, é 60 dias de disciplina, de briga, de luta, mas se você vence esse prazo, né, a tendência a você não parar é muito grande, porque você já começa a sentir os benefícios, né, da atividade. Então, que você é boazinha, porque eu falo 6 meses de sofrimento. Não vai ser gostoso. 6 meses de sofrimento até você sentir realmente prazer em fazer atividade física, né? Então, como a gente faz todo um processo, porque assim, eu falo que a primeira coisa que você percebe diferença é na flexibilidade, né, na amplitude de movimento. Então, você começa a fazer exercício, você começa a baixar melhor do dia para a noite, começa a conseguir pegar coisas mais longe, e essa amplitude de movimento traz um bem-estar enorme, né? Já foi comprovado cientificamente. Quanto mais flexível a pessoa, melhor a percepção que ela tem de bem-estar. Sim. Né? Por isso que eu falo ali os 60 dias, por quê? Porque ela já vai perceber algumas mudanças, algumas nuances ali nesse perfil. E daí é onde a gente começa a pegar. Não conseguia nem sentar direito. Está sentando. Não conseguia amarrar o cadarço. Está amarrando. Né? Não tinha dor para levantar da cadeira. Agora não tenho mais. Então, essas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai... E esse feedback, né, de voltar à situação, como você estava e como você está agora, às vezes é importante o profissional fazer, né? Porque como a gente está na nossa pele todo dia, o dia inteiro, a gente às vezes não lembra. Né? Porque aquilo começa a ser incorporado no seu dia a dia novamente e você não percebe que você melhorou. Aí é bom alguém lembrar a gente que fala assim, não, mas há 2 meses atrás você chegou aqui que você não estava nem descendo do carro direito. Agora você desce o carro, sobe no carro, faz, né? Você volta a tua independência, Na né? verdade, a gente só para pensar nisso quando a gente começa a sentir a dificuldade, né? Exatamente. Infelizmente, exatamente. o processo ali, a gente, por causa da correria do dia a dia, não está ligado nisso. Aí, quando você começa a sentir a limitação, vai cortar a unha do pé. Já não estou conseguindo cortar direito a unha do pé. Sabe, essas coisas do dia a dia, aí que você começa a dizer, nossa, preciso fazer alguma coisa. Assim, cortar a unha do pé, a gente fala que assim, funcional é isso, né? Sim. Você fazer Cara, eu estou funcional, eu consigo fazer todas as funções do meu dia a dia Independente, sozinho, exatamente. sem Com dificuldade. autonomia. Mas assim, a gente nota que já está tendo uma mudança de mentalidade também, né? Se você pega aí há 20, 30 anos atrás, a população que 40, 50, 60 mais que frequentava um treino de musculação ou um treino funcional era muito menor do que hoje, né? Então, é um contexto, é todo um contexto, né? Que, igual a gente estava falando da questão do dia a dia muito corrido, da sobrecarga, do estresse. Então, as pessoas estão sentindo muito antes. Então, a procura já começa a ser maior. E agora, ainda mais depois da pandemia, agora é difundido muito mais saúde, né? Então, as pessoas procuram estar mais saudáveis, com medo que alguma outra coisa possa acontecer aí. Então, assim, hoje a gente sabe que depois aí da pandemia aumentou muito a busca, né, por saúde. Que eu sempre falo, né, os patamares de idade aumentaram demais. Agora os de saúde não acompanharam da mesma forma. Então agora as pessoas estão tentando correr atrás aí para alcançar isso. É isso que eu ia perguntar mesmo, né?
a faixa etária da população mudou muito nos últimos 30 anos, né? Acho que a gente falava antigamente, 60 anos, a pessoa já estava no final de carreira mesmo, né? Assim, já era... E as pessoas realmente não se importavam tanto, né? Hoje, com a população mais velha, a medicina fazendo uma sobrevida muito maior mesmo que a parte medicamentosa, eu acho que as pessoas também começaram a perceber que viver muito, só que sem qualidade de vida, também não é tão legal assim, né? Então, acho que esse conjunto de mudanças na sociedade, evolução da medicina, maior longevidade, criaram essa nova necessidade, ou escancararam essa necessidade, né? Porque ela sempre existiu, né? Mas criou-se um novo mercado também. Exatamente. Né? Então, eu acho que na parte medicamentosa, o Murilo pode falar bem, né? Tem a evolução da medicina nos últimos tempos para a longevidade, é fantástico. É estrondosa, né? Esse avanço foi muito rápido e profundo. Agora, todo dia sai um artigo novo. Antes não tinha todo esse acesso nem através da internet. A internet é a base disso, né? O computador, agora, hoje, ficou tudo muito fácil. Então, sai artigo toda hora, todo dia. Você ficou aí 1, 2, 3 meses sem estar olhando, sem estudar, passou muita coisa nova que você já está meio desatualizado. Então, nessa questão da longevidade não é diferente e está muito em alta, né? E essas doenças crônico-degenerativas também estão muito mais controladas também, né? Levando, a gente sempre vai falar, né, que a parte de exercício, controle alimentar e controle de estresse, mas a parte medicamentosa também é extremamente importante. Puxando a sardinha para o meu lado, a parte do diabetes e da obesidade, os avanços são... Não precisa nem ir muito longe. Há 15 anos atrás, eram medicações totalmente diferentes do que a gente tem hoje, então avançou demais. A taxa de mortalidade também diminuiu bastante. Com certeza. Agora a gente tem medicações... Antes, praticamente, eram medicações para controlar os níveis glicêmicos, né? Então, deixar as taxas glicêmicas ok e tal. Hoje já temos medicações que reduzem mortalidade cardiovascular, que protege o rim. Então, vai protegendo os órgãos alvo, lesão, né, que a gente não tinha antigamente. Então, isso aí a gente está avançando muito nessa parte medicamentosa. E nessa questão de mercado, né, Vanessa? A gente fez a faculdade, a gente é meio contemporâneo da época de faculdade, era voltado para escola e para performance. Né? A gente não tinha uma ou outra disciplina que falava sobre envelhecimento, mas en passant. E como que você percebeu essa adaptação do que era performance para trazer para o processo de envelhecimento e manutenção da qualidade de vida? Acho que é um termo que a gente... É amplo, qualidade de vida é um termo muito amplo, mas um termo de qualidade física, motora, né? Como que você conseguiu... né? Acho interessante falar que é um processo, né? Você criou uma forma de abordagem durante 20 anos de carreira. Então, como que foi feito essa saída do que você aprendeu em performance e foi trazendo isso para... qualidade de vida, ganho de longevidade e essa parte física de prevenção também para um bom envelhecimento? Então, primeiro tudo começou, né? A gente sempre, quem trabalha com longevidade fala muito isso, né? Que a maior parte das pessoas que trabalham hoje com longevidade tiveram uma convivência com avós, né, mais velhos, bisavós. Então, já vem toda essa essência de ver a degradação, de ver o declínio, de ver, né, e as perdas. Então, isso a gente já fica mais antenado. E como eu era da área da educação física, né, você já fica, o que eu posso fazer para ajudar nesse processo? Então, começou daí. E daí começamos com os projetos aqui em Maringá, até pela prefeitura, né? O projeto dos reumáticos, dos idosos, osteoporose. E daí fui percebendo que, tipo assim, tinha essa lacuna mesmo no mercado, né? Porque aonde vamos encontrar, né, algo que realmente atenda esse público? E daí começamos a pesquisar, estudar e realmente não tinha. Aí começamos a sair para conhecer outras redes que trabalhavam com, por exemplo, exercício para a famosa terceira idade. Antigamente chamava terceira idade, agora a gente não gosta mais de usar esse termo. E
eram metodologias muito fracas, né, que trabalhava ali o básico, ou era aqueles aulões, né, que os idosos vão 50 idosos, né, e todo mundo faz a mesma coisa, que tinha que ser alguma coisa mais individualizada ali, né, porque o nosso envelhecimento ele não é individual, né, completamente individual, sim. Né, cada um tem um processo por tudo que viveu, pela genética. Eu falo assim que o mais complexo de trabalhar é o idoso. Né, porque tem várias nuances ali, abordagens que a gente pode ter. Porque tem o meio que ele conviveu. Então, assim, a maioria hoje ainda trabalhou na roça, teve toda aquela vida, né? Os de amanhã não serão mais assim, não. mas então são vários tipos de meios, né, que interferem. E daí a gente começou a ver que realmente não existia nada muito específico. Aí foi quando a gente começou a criar isso daí, e daí a gente vai fazendo as avaliações aí de 3, no máximo 4 meses, para ir vendo a evolução, corrigindo onde precisa e até chegar onde a gente chegou hoje. E as avaliações, assim, acredito que sejam diferentes da que eu faço, por exemplo, que a gente faz a avaliação antropométrica, basicamente, e composição corporal, etc. Né? Quais são as diferenças de avaliação para um idoso e para um jovem? Então, para você ver como a gente ainda é muito fraco nisso, né? As avaliações específicas para os idosos, elas têm um protocolo de avaliação para eles que é antiguérrimo e nada vem novo ali para alguma coisa científica mesmo, né? Significativa mesmo para a gente usar. Então, mas a gente avalia a parte de força, né? De membro inferior e superior, a parte de equilíbrio, de agilidade. Então a gente faz toda a avaliação toda em cima disso, né? Então é flexibilidade, agilidade, força, cardio, que tem o teste de marcha estacionária. Então um protocolo de avaliações específicos. É bacana, assim, né? Mesmo sendo mais antigo ainda, ele é bem abrangente até, né? Sim. Porque, eu falo assim, com o meu público geral, a gente fala assim, cara, o que você tem de músculo, o que você tem de gordura. Sim. E mal é um cardio, né? A gente até faz, né? A gente até faz, mas para eles não é tão significativo quanto os ganhos funcionais, né? É porque assim, né? A gente precisa mensurar alguma coisa também, né? Ver como é que tá. E outra coisa que eu achei interessante é você falar os aulões de 50. A parte social do idoso também é um detalhe importante, né? Porque a gente sabe conforme a família vai se afastando, cada filho vai criando sua própria família, os amigos a maioria já não tem tantos amigos, né? E acabam criando uma referência em vocês, na tua equipe, também para essa parte social, acredito. Sim, tanto assim que o layout da academia é um layout mais estou em casa. Né? Não tem aquela cara muito estou na academia, justamente para ser mais acolhedor. Né? Porque a gente sabe, o estudo mais antigo que existe até hoje em relação a isso, comprova, e ainda, que é de Harvard, eles ainda estão nesse processo, já está no quarto ou quinto orientador desse estudo, e ainda continua, mas a única coisa que eles comprovaram até agora que faz diferença em relação à longevidade, lógico que tem a parte de alimentação, como você falou, de exercício físico, mas são as relações sociais. Né? A relação tanto social quanto familiar. Quem consegue preservar isso é que tem a vida mais longeva. Esse estudo é muito interessante, né? Ele já está com quase 60 anos rodando, não é? Eu esqueci o nome dele. Na verdade, eles começaram, os idosos tinham ali entre, acho que 19 e 25 anos. Hoje eles já são, os que estão vivos ainda já tem para cima de 90. Então, imagina, é um estudo extremamente robusto de anos, com análise, reanálise, coleta de dados o tempo inteiro, né? E essa parte social realmente faz muita diferença, né? E acho que conviver com pessoas é muito importante, né? Eu até brinco com o pessoal, falo assim, cara, a gente é tudo macaquinho na floresta. A única diferença é que a gente saiu da floresta e veio para a cidade, né? Porque os mesmos comportamentos que a gente tem de viver em bando, de viver perto de pessoas, relações, a gente continua repetindo igual os animais todos, né? Então,
quando se perde isso por uma sociedade que é muito voltada para o trabalho ou que é muito individualista, a gente acaba perdendo uma parte extremamente importante do que é ser pessoas, né? Do que é ser gente. Né? Então, tudo isso fazendo parte, né, desse contexto, a gente também tem que analisar a finitude, né, em si. Como que funciona ali para o pessoal que está mais velho, assim, qual que é a motivação de alguém que está com 80, 90 anos continuar treinando, continuar tentando fazer as coisas, melhorar. Eu acho que eu entendo a vida como muito bacana você poder olhar para trás e ver que você realizou grandes coisas. Mas quando você vê que o fim está próximo, acho que fica meio complicado de você continuar mantendo uma rotina, se preocupando, se cuidando. Como que isso chega lá para você? Então, a gente tenta estimular ao máximo, né? Então, por isso que essa variedade de exercícios que a gente faz e estímulos que a gente dá é realmente para trabalhar essa parte de criatividade, de propósito. Né? E quando a gente fala de propósito, a gente fala assim, eu não sei qual é o meu propósito. Né? Propósitos básicos eles precisam. Né? Tem um estudo da ilha de Okinawa, lá no Japão, né? Que é onde tem o maior centenário, o maior número de centenários e tal, e todos eles têm um propósito. E o propósito é o quê? Um é acordar e fazer pão para a família inteira. Entendeu? O outro tem que levar os netos na escola, porque os filhos estão trabalhando. O outro tem que colher não sei o quê. Então, são pequenos propósitos. É isso que a gente tenta muito, fazer as mudanças de mini hábitos ali para que eles tenham esses propósitos, e cada um vai ter o seu. Então, a gente procura estimular ao máximo isso para eles terem essa autonomia de decidir e de querer e de fazer, que eu acho que é o mais importante. Perfeito, né? Porque, cara, o propósito, e a gente sempre, né, trazendo para a nossa realidade com 40 e poucos anos, alguns propósitos maiores, né? E quando a gente vê que as coisas simples que são o que funcionam, né? Então, trazendo isso também para os tratamentos, né? Realmente é fazer coisas simples, né, Murilo? Eu preciso treinar um pouquinho mais, eu preciso me alimentar um pouquinho melhor, eu preciso controlar meu estresse. E tudo vai ser a mesma coisa, né? Um propósito simples, alguma coisa simples que me dê prazer de fazer, ou que me traga um resultado tranquilo, né? Que me agrade fazer também. E isso cria mini propósitos. Isso que eu falo, né? Para não soar muito pesado, eu sempre falo mudanças de mini hábitos. Então, eu vou beber um copo de água a mais. Perfeito. Né? Beleza, básico, vou dormir vez, uma hora mais cedo, combinado? Você vai tentar dormir Perfeito, estou conseguindo dormir uma hora mais cedo. Tá ótimo, entendeu? Então, essas coisas assim pequenas para eles irem percebendo que dá, atingir as metas, e isso vai estimulando que eles criem metas maiores, né? Fazer o básico, né? Acho que, mais uma vez, voltar a fazer o básico e pequenos degraus, pequenos passos para chegar no objetivo maior lá na frente. Não precisa mirabolar, não precisa ficar inventando muita moda, né? Vai devagarzinho que lá na frente chega num resultado legal. Eu acho que você tocou num ponto legal dessa questão de não ser monótono, né? Esse treinamento funcional, as atividades para o 40+. Eu acho legal você falar para quem está ouvindo a gente que quer procurar para começar o treino, nunca treinou e, pensa, nossa, vou ter que ir lá na academia e ficar fazendo todo dia, rosca, todo dia o mesmo exercício, coisa chata. O pessoal essa população tem uma ideia um pouco da academia, aquela coisa monótona e tal, e não é essa a proposta, né, dos treinamentos funcionais, nem da metodologia que você desenvolveu aí no Estúdio Mastermind, né? Então, a gente procura fazer toda essa estimulação, vamos colocar assim, física e cognitiva também. Então, isso torna o treino muito mais dinâmico, né? A gente quer alegria, a gente quer, entendeu? Que ele saia de lá e fala, nossa, hoje a aula foi surpreendente. Então, assim, ele é muito individualizado o treinamento, né? Então, tem atividades lá, para vocês terem noção, que a gente faz com alguns idosos aí que
passou dos 80 e que é com cores, né? Então vai fazer tal exercício na medicina ball vermelha, na verde é tal, e em tal é tantas repetições, então vai por cores, né? A gente pede para ir fazendo contagem regressiva, progressiva e assim vai. Daí a gente tem bastante alunos orientais que vai contar então em japonês. Ah, mas japonês já está fácil, então vai ser em inglês e assim vai, entendeu? Vai fazendo os exercícios e fazendo toda essa estimulação também cognitiva, né? É muito interessante que é muito parecido com o que é feito com crianças, né? Sim. A gente acaba usando as mesmas metodologias, né? Você tocar num ponto que eu acho muito importante, que é a alegria do pessoal treinando, né? O pessoal que é mais assim, um pouco mais de idade, eles sempre chegam mais animados para fazer as coisas, né? Qual que é a diferença entre o pessoal que está com 40, 50, 60, 70, 80 na empolgação e no ânimo para ir para o treino? É totalmente diferente. Ali já é obrigação, né? Igual a gente estava comentando. Então, os 40, 50 ainda vem com aquele peso do dia a dia, né? Com as sobrecargas, com o estresse. Então, sim, um ou outro treina porque acha agradável, porque gosta, né? Mas a maioria vem por causa das dores e das limitações, né? Agora, a partir de... Se aposentou, já está em outro degrau aí da vida, aí eles vêm de forma muito mais leve, né? Então você consegue acessar muito mais coisas, né? Então é muito mais fácil você fazer esse acesso ao que está incomodando realmente, né? Numa pessoa, vamos colocar então aí 60, 70 a mais do quarentão, né? Então, mas a gente briga, entendeu? A gente briga, a gente conversa, aí a gente coloca para fazer um exercício que não é confortável para ele, entendeu? E daí ele fala, não quero fazer isso. Acabei de me identificar muito. Né? Não quero fazer isso, e daí nessa conversa de não quero por quê, e para que está sendo o objetivo daquilo, para ir tentando acessar aí realmente as necessidades, né, de cada um. Eu acho muito que assim, tem algum pessoal de mais idade que treina na academia que eu treino também. Cara, eles estão sempre de bom humor, cara. Assim, a gente chega de fone, né, cara? Fala, vou treinar rapidinho, 1 hora de treino, vou sair. Eles estão, cara, faceiros, vão, bate papo, treina, faz tudo bonitinho. E não faltam, né? Não falta. A assiduidade é muito grande. É muito grande. Tanto que a gente brinca que até na época da pandemia, lógico, as academias sofreram pra caramba, sim, né? E nós não tivemos nenhum cancelamento de plano. Que bacana. Porque as pessoas iam, mas você fala assim, mas os idosos não queriam sair de casa. Sim, os idosos mais idosinhos demoraram um pouco mais a voltar. Agora, os meia-idade, nossa, estavam enlouquecidos para voltar, né? Então, eles voltam e voltam com tudo. Eu acho que a explicação para isso também é por causa do que a gente estava conversando. Por causa da parte social, né? Que nessa população tem uma importância muito grande. Então, a academia ali se torna um espaço de convivência, né? De convivência. Não, a gente tem turmas lá que eles fazem festa de aniversário para todos os aniversariantes da turma. Tem festa todo dia, cara. Exatamente, praticamente, entendeu? É uma coisa louca. Assim, né? E isso é muito legal, porque essa parte social, eles devem ter grupo de WhatsApp, deve ter, né? Acaba criando uma nova rede. Uma nova rede, né? De pessoas, amigos e tal. E isso traz volta no que a gente estava comentando no começo, né? Envelhecer bem é diferente de envelhecer, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Até para a quantidade de dias que a pessoa vive, de quanto que ela produz e de quanto que ela se sente realizado, né? Eu acho que esse trabalho de resgatar fisicamente também resgata socialmente, emocionalmente, né? Então é um trabalho muito bacana. Parabéns. Eu acho que esse é um ponto legal, porque hoje está muito em alta, as pessoas não querem envelhecer, né? Então, todo mundo busca não envelhecer. E aí existem muitos profissionais se aproveitando dessa deixa para pegar esse nicho de pessoas e entrar nessa abordagem de anti-aging, anti-envelhecimento. Isso eu acho que é legal a gente comentar. Que não tem porquê a gente não querer envelhecer, né? Então, vamos todo mundo envelhecer, né? É bom envelhecer, mas com qualidade. E não existe formas de
retardar o envelhecimento. A questão é envelhecer com qualidade, né? Então, você não vai mexer nos níveis hormonais para que você não envelheça ou para que você retarde esse processo, né? Puxando para o meu lado a parte hormonal e metabólica. Mas você vai fazer uma série de atividades, um complexo que vai te ajudar a envelhecer mais saudável. Então, acho que é legal falar isso para deixar isso claro para as pessoas, porque acaba sendo um meio muito tentador, né? Putz, não quero envelhecer, e aí o que dá para eu fazer, o que dá para eu tomar, e não é por aí, né? E dentro do que seria considerado normal, ou ético, ou recomendado, o que você tem para oferecer, por exemplo? Reposição hormonal, qual que são os limites da reposição hormonal? Para quem que é indicado? Aí a gente entra também nas mulheres sofrem um pouco mais, cirurgia plástica, peeling, todos esses trabalhos que são mais agressivos. Onde que a gente acha o ponto, o limite aí? Existem estudos para isso, né, que determinam isso. Então, quando fala da parte de reposição hormonal, a primeira fala que eu sempre gosto de comentar é quando a gente pensa em repor um hormônio para um paciente, a primeira coisa que a gente tem que saber é se não está fazendo mais mal do que bem para ele. Então, acho que essa é a primeira pergunta que o paciente tem que se fazer e nós temos que fazer na hora de indicar o tratamento, né? Porque é um tratamento, né? Porque você está repondo um hormônio que a pessoa produz, que não é um remédio, né? Então, pode ser o mesmo hormônio que ela produz, mas que ela não está produzindo em quantidade suficiente, então vai ser uma medicação. Então, será que eu não estou fazendo mais mal do que bem? Acho que essa é a primeira pergunta. Tem alguma contraindicação para ser feita essa reposição hormonal? Acho que essa é a segunda pergunta. Então, não dá para a gente fazer nada que vá causar mais mal do que bem e nem que tenha alguma contraindicação. Ah, não, beleza, não tem nenhuma contraindicação, acho que o meu paciente vai ter benefício. E existem esses grupos de pacientes que têm benefício da reposição hormonal, então beleza. Então vamos lá, vamos dosar os hormônios. Realmente está deficiente, não tem contraindicação, vai ter um benefício maior do que o risco, porque sempre tem risco na reposição hormonal, mas quando os benefícios são maiores, aí sim há indicação. E aí existem estudos para isso, né? Então tem a mulher ali que entrou na menopausa, que não tem nenhuma contraindicação, que está nos primeiros 10 anos ali da menopausa, então ou que teve uma menopausa aí com mais precoce, então vai ter benefício de fazer aquela reposição hormonal, de retardar, de evitar essa perda de massa óssea, os sintomas mesmo de fogacho, de síndrome geniturinária, então tem várias indicações. E para o homem também não é diferente, né? Tem casos de hipogonadismo, onde reduz as taxas de testosterona a níveis muito baixos, que o paciente fica sintomático, que vai ter algum risco aumentado cardiovascular se a gente não repor, e a gente vai pesando, né? Uma balança sempre de risco-benefício. É sempre uma linha muito tênue, é difícil decidir quando começar e quando parar essa reposição. Até porque, geralmente, a reposição traz sintomas agradáveis para o paciente, né? Estando com os níveis hormonais geralmente mais altos, ele geralmente tem sintomas mais agradáveis. Então, é difícil essa linha em vou repor, vou parar de repor, vamos chegar num acordo. Então, é sempre ir reavaliando esse paciente, mesmo que a gente já iniciou a reposição hormonal, para ver se ele ainda tem a indicação daquela reposição ou não. Mas é difícil. E por isso que sai sempre estudos aí todo ano com as indicações e contraindicações de quando repor. E você falou bem, deixou bem claro, individual, né? É muito individual. Então, assim, o que serve para o Flávio não serve para mim. É muito individual. Não, perfeito. É igual dieta, né, Flávio? Sim. A alimentação, a gente também são os mesmos desafios, né, de individualidade, cultura alimentar. Eu acho que, principalmente o pessoal mais de idade que veio do sítio, a gente tem que pesar muito a mão, pesar muito certinho qual que é o custo-benefício daquilo que você está oferecendo para ele também. Porque a cultura alimentar dele foi criada durante anos, né? Então, falar para ele, não, você vai ter que tirar aquela farinha do teu arroz e feijão, não vale a pena. Ele está acostumado a comer daquela forma a vida inteira. Então, a gente precisa, dentro das necessidades que ele precisa, fazer adaptações mínimas possíveis para ele continuar
comendo o que gosta, fazendo o que gosta, né? É sempre um acordo, né? É sempre a gente um vai acordo, tentando né? chegar num acordo para não abandonar o tratamento, para ir fazendo, vai comendo pelas beiradas, né? Porque né, a gente sempre brinca, fala assim, se você toma 4 litros de Coca-Cola por dia e passa a tomar 2, você já evoluiu. Tá o ideal? Sim. Não, mas não tá o ideal, mas já diminuiu 50%, já está muito melhor. Vanessa, e a teimosia do pessoal, como é que você trabalha? Porque essa característica de qual é a tua cultura, que como você foi acostumado a fazer, sempre vai ter esse exercício que ele não quer fazer, ou aquele tipo de atividade que ele não quer participar. Como que funciona essa teimosia com o pessoal mais velho? Idoso. Existe mesmo, né? Porque até uma coisa assim, por exemplo, os homens, né? Tem exercício que eles não querem fazer, porque não é exercício de homem fazer, entendeu? Ainda mais esses exercícios mais dinâmicos, assim. Então, a gente tem essa objeção toda, né? E então a gente tem que ir ali aos poucos, né? Coloca os exercícios que ele gosta de fazer, que ele acha importante para ele fazer, e aos poucos eu falo, nesse treino, por exemplo, a gente troca os treinos lá uma vez por mês, né? Então nesse vai ter que ter pelo menos um exercício que vai trabalhar isso. Combinado? Combinado. O resto é tudo gostosinho, mas esse vai ter que fazer. E daí a gente vai tentando fazer ali a conquista, porque a cultura é muito forte mesmo. Cara, é muito interessante, porque... Isso aí não precisa nem ser 40 mais, né? Não. Vai ter um exercício de perna só, hein? Não, eu falo assim, né? A gente sempre vai ter os exercícios que a gente gosta mais de fazer, o alimento que a gente gosta mais. E mudar hábito é complicado, né? Eu falo assim, mudar hábitos para... Eu atendo faixa etária muito ampla, porque eu tenho atletas de 12 anos até... Acho que o meu paciente mais velho hoje está com 60 e alguma coisa. Então, assim, mudar hábito é difícil em todas as faixas etárias, né? Acredito que implementar novos hábitos para o pessoal com 40, 50, eles têm alguma objeção? Como que funciona? Assim, você acha que eles é só pela dor mesmo, ou eles conseguem implementar essas mudanças pela consciência, vamos dizer assim, pela busca de melhorar e não pelo eu preciso me curar, né? Tem algum paciente teu que chegou e falou assim, nossa, eu preciso melhorar, porque eu estou me sentindo muito bem, mas eu quero ficar melhor? É minoria. Mas tem. Mas tem. Ah, bom. Mas tem. Tem gente que vai por prazer, porque gosta, sabe que é bom, mas não é a maioria mesmo, né? É uma pequena parcela aí que procura realmente, assim... Eu falo assim que a gente não para pensar. Quando você é novo, ou quando você é uma criança, um jovem, um adolescente, você vai se preparando para o quê? Para chegar na fase adulta. Então, você vai estudar porque você tem que ter um emprego, você quer ser médico, você quer ser veterinário. Então, existe uma preparação toda para a gente chegar na vida adulta, mas não existe uma preparação para a gente chegar na velhice. Perfeito. Né? Ainda não chegamos nesse patamar, né? Então, assim, é difícil quem pensa assim, fala assim, nossa, eu tô com uma dorzinha no ombro, mas eu vou fazer exercício físico para fortalecer, porque quando eu tiver 90... eu tenho que estar com a função desse ombro boa. Né? Então, é muito difícil hoje em dia. Isso que a nossa briga é essa, fazer que as pessoas tenham essa consciência. Então, esse é o que nos alavanca, o que nos motiva, é tentar trabalhar isso. Mas ainda é muito difícil. É até dispensar, né? Uma parceria com o pessoal de academia normal, né? Para realmente já começar a fazer uma conscientização de que quer envelhecer, né? Porque já se preparar para uma mudança, né? A mudança de treinamento, eu estou fazendo essa mudança de treinamento, ela é difícil. Porque a gente está acostumado a treinar com uma certa carga, com uma certa frequência, e de repente você começa a não recuperar direito de um treino para o outro, uma articulação começa a doer, um tendão estoura. Né? Então, ninguém tem essa consciência que você falou assim, né? De vamos nos preparar para a velhice e vamos adaptar o treino para isso, né? Eu acho não só o treino, mas a própria mobilidade, flexibilidade que a gente vai pelo treino, mas para uma orientação de fisioterápica também, né? Eu acho que isso é uma sacada muito grande. Assim, é muito claro, né, na minha realidade. Quem não trabalha com isso talvez não seja tão claro, mas assim,
você vai envelhecer. Se você não morrer por uma fatalidade, você vai envelhecer, né? E eu falo assim, nós ganhamos de presente, você querendo ou não. Você pode falar assim, antigamente falava muito isso, né? Se eu viver até os 70 tá bom, até os 60 tá bom. Antigamente se falava isso, né? Porque já vai ser velho. Falei assim, agora, você querendo, gostando ou não, você ganhou aí de 20 a 30 anos de vida. Perfeito. E daí, o que você vai fazer com esses 20, 30 anos a mais, né? É uma realidade muito nova. Né? Porque assim, a gente não se pensava. O meu avô morreu com 89 anos. Mas assim, era uma exceção. Ele foi uma exceção da exceção, assim, né? Então, e ele ia para o sítio todos os dias. Então, assim, até uns 2, 3 meses antes dele falecer, ele ia para o sítio, ia trabalhar no sítio. Tinha o propósito, né? Ia todos os dias no sítio. Mas a gente não tem essa consciência de que a gente, não obrigatoriamente, mas iremos viver muito mais do que a nossa sociedade está acostumada a ver, né? Então, né, fora os problemas sociais que a gente causa de previdência privada, previdência social, né? Mas esses anos a mais a gente não pensa, porque eles não existiam, né? E agora a gente precisa pensar, porque eles vão existir, né? Que nem você falou, se não tiver nenhuma fatalidade no meio do caminho, serão 20 a 30 anos a mais do que a gente esperava, né? Então, nos meus pacientes eu sempre brinco, né? Brinco não, falo assim, cara, a sua geração vai viver até os 100 anos. Hoje a gente tem na academia alunos com mais de 100 anos. Então, assim, é fantástico. Fazendo academia. Sim, né? E isso é muito fantástico, né? Porque, assim, cara, são 30 anos a mais que você pode estar bem, acredito que pode estar produzindo, ajudando, trabalhando, contribuindo com a sociedade, pela experiência, pelo próprio trabalho, pela especialidade. Né? Imagina o Murilo daqui mais 50 anos trabalhando, aí vai estar voando, né, cara? Né? Vai estar. Imagina o tanto de informação que a gente não tem para compartilhar. Eu acho que mesmo a maioria procurando pela dor, eu acho que a gente já está tendo uma mudança de comportamento e mentalidade. Assim, vivemos ainda uma época onde, claro, está aumentando as doenças crônico-degenerativas e tudo mais, mas a gente também tem uma percepção que as pessoas também estão buscando hábitos saudáveis. Eu, nas últimas férias, estava na academia às 6 horas da manhã e aí estava cheio de pessoas 40 a mais, tinha também pessoas mais jovens, então não era só aquelas pessoas buscando ficar performance estética, tinha aquelas pessoas que estavam ali fazendo o exercício dela do dia para depois aproveitar o hotel. Então acho que está tendo uma mudança de hábitos. Antes você ir na academia, num lugar de lazer assim, ficava vazia. Agora ela fica aberta das 6 da manhã às 10 da noite porque tem gente indo. E sempre que você vai, tem pessoas lá. Então, acho que está tendo uma mudança de mentalidade. E eu acho que isso faz parte do nosso trabalho e trazer essas informações e chamar as pessoas para isso. Mas eu acho que a gente está no caminho. Eu concordo. Eu acho que assim, Maringá é uma bolha, né, no Brasil, porque é um lugar que mais tem academia per capita no Brasil, né? É um lugar que aqui em Maringá a gente tem muitas academias, muitos locais para fazer exercício, fora os parques que são públicos, né? E a gente vê, o pessoal fala que dificilmente você vai conversar com alguém que não treina, que não faz nenhum tipo de exercício, que não faz nenhuma caminhadinha, nada. Normalmente, a grande maioria das pessoas já fazem alguma coisa. Mas a gente sabe que Maringá é meio uma bolha, um pouquinho fora da curva, né? Sim, você levantou uma coisa importante, né? Igual você estava falando das rendas e todo da previdência, etc. e tal. A gente sabe que aí a previdência social não vai aguentar muito tempo esse boom de idosos que estão tendo. Então, hoje, acho que as pessoas já começam a pensar muito que elas vão ter que continuar no mercado de trabalho, né? Então, eu vejo muitas pessoas ali de 50, 60 anos que já vê que a aposentadoria não está tão próxima assim, né? Então, antes você via 60, você falava, quero chegar aos 60 para me aposentar. E hoje a realidade também já está mudando bastante, né? Então, a gente vê que as pessoas vão ter que continuar aí mais um patamar aí dentro do mercado de trabalho e elas precisam ter saúde para isso. Eu espero trabalhar até o dia que eu morrer, tá? Assim que eu acho que o trabalho é um propósito. Né? Então, assim, claro que a gente não precisa trabalhar ritmo, né? no mesmo ritmo que a gente trabalha agora com 40 anos, mas
no futuro, continuar trabalhando, continuar tendo um propósito de produzir alguma coisa, né? Ajudar pessoas com aquilo que a gente, com o nosso ofício, né? Seja medicina, nutrição, educação física, fisioterapia, a gente sempre vai ter alguma coisa para contribuir, e é uma pena que as pessoas deixem isso de lado, porque a experiência, para aquele que continua estudando, para aquele que continua buscando, para aquele que continua aprendendo, ela só conta a favor, ela nunca vai contar contra, né? Então, eu falo assim, eu acho um exemplo muito grande, eu gosto muito, é o próprio Abílio Diniz. Sim. Né? Ele está com 85 mais, já acho que é com 86, 87, alguma coisa assim. E é uma pessoa extremamente ativa, trabalha, nunca deixou de trabalhar, uma parte espiritual muito clara, uma parte de social também muito, muito ativa, familiar também. Então, eu sempre penso nele como um exemplo de eu continuo fazendo tudo o que eu faço com mais experiência, com talvez um pouco menos de intensidade, mas com mais eficiência, porque eu já sei os caminhos, já sei como é que funciona, já testei, acertei, errei. Então, acho que a experiência funciona muito bem. E ter um corpo que permita que a minha cabeça se expresse, né? Ou um corpo que permita que o meu cérebro continue funcionando, é a única forma que a gente tem de prolongar isso e da gente trazer isso, qualidade de vida, longevidade, propósito, né? Tudo isso para o envelhecimento saudável, né? E, sabe, acho que tudo que a gente conversou casa muito bem com... existem formas, existem métodos, existem recursos que devemos aproveitar quanto antes, melhor, né? Eu acho que isso ficou claro, que você falou desde o começo. Pode começar a qualquer momento, mas quanto antes, melhor, né? Melhor. Então, amanhã sempre vai ser pior do que hoje. É uma poupança, né? É uma poupança, exatamente. Se você fica doente lá na frente, se você tem uma poupança cheia, a probabilidade de você sentir muito menos vai ser grande. Agora, se você não fez essa poupança, se vier qualquer coisinha, te derruba, né? E fisiologicamente, poupança é músculo funcional, né? Funcionando. Forte. Forte e flexível. Forte e flexível, né? Isso a gente tem que aprender, deixar bem claro, né? Para todos os meus amigos que são fisiculturistas, vai fazer alongamento, bicho. Vai fazer flexibilidade e mobilidade, senão depois não adianta nada, né? Mas perfeito, cara. Assim, Murilo, mais alguma colocação? Eu acho que a Vanessa podia deixar algumas dicas para quem ouviu esse nosso bate-papo, tem 40 a mais, achou legal essa ideia do treinamento funcional, da metodologia que ela oferece aí para os pacientes, para os alunos com 40 a mais, e que poxa, achei legal, tenho vontade. Quais dicas você deixa para esses pacientes? Acho que a primeira coisa é começar, né? A gente sempre brinca, você sente alguma dor musculoarticular que te incomoda no dia a dia, ombro, coluna, joelho, né? Então vamos começar por aí, né? Mas que pode vir sem medo, que ainda mais se alguém tiver interesse em conhecer a metodologia, é uma experiência muito rica, né? Mas eu não gostei disso. Não, tem que fazer o que gosta, mas para você conhecer realmente como é trabalhado isso, porque é muito importante, porque a gente tenta atingir todas as capacidades e necessidades individuais de cada um, né? Então, hoje a gente passou pelo processo, né, de franqueamento dessa metodologia. Então, e uma coisa que a gente está levando como prioridade, né? Todo mundo quer saber valor, quanto que é. Não, primeiro vai ter que ter a experiência, né, para ver quais são os diferenciais disso tudo, para depois a gente adequar o melhor valor, o melhor pacote, etc. e tal, mas a gente precisa entender a necessidade realmente de cada um. E eu acho que essa é a maior diferença. Então, se alguém tem alguma dúvida, quer nos procurar, pode ficar à vontade, que a gente vai ter o maior prazer em explicar, em deixar vivenciar, experienciar essa jornada aí rumo a uma longevidade ativa. E onde eles podem te procurar ou saber mais sobre a metodologia?
Então, na metodologia a gente tem 2 locais que a gente trabalha essa metodologia, que é na Academia Viva Mais e na Estúdio Master Mais, que vai ser o nosso processo de franqueamento. Então, a Academia Viva Mais está aí há mais de 10 anos no mercado e agora a gente está vindo com a franquia do Estúdio Master Mais. Qual que é o endereço? Rua Joaquim Duarte Moleirinho, 3206. Bacana. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo ali. Quem tiver no podcast, depois a gente deixa lá na descrição também. E daí entrar em contato, Instagram também. Tem o Instagram, que é Estúdio Master Mais, que é tranquilo de achar lá, só o mais é escrito, não é o sinalzinho, mas que tem todas as informações lá, ou academia_viva_mais. Perfeito. E bora chegar no 40, 50, 60 mais, né? Bora ter uma longevidade ativa. Show de bola. Murilo, algum recado final? É isso. Bora treinar, bora fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, ingerir menos álcool e ter um bom convívio social, uma boa saúde mental, que a gente chega lá nos 40, 50, 60 mais de uma maneira mais agradável. Perfeito. Murilo, obrigado de novo. Vanessa, prazer conversar contigo. Obrigada. Vamos marcar novamente para a gente conversar. Pessoal, por hoje encerramos. Um abraço para vocês. Treinem, comam bem, durmam e vamos envelhecer com saúde. Um abraço.